Alô, galerinha do nosso canal, mais uma vez aqui com vocês, Dr. Weaver, na área, seu enfermeiro do amor. Hoje vamos falar, a pedidos de muitos pais, sobre doenças psiquiátricas, transtornos psiquiátricos. Essa semana, esse mês foi muito complicado. Muitas pessoas tentando se matar, se cortando, se suicidando. E perto de mim também aconteceram essas coisas, então, a pedido de pais e alguns alunos, nós vamos gravar esse vídeo hoje sobre isso. Peço que compartilhem isso para chegar ao maior número de pessoas, pois vamos falar coisas do coração, coisas que vão realmente fazer de tudo para ajudar as pessoas que precisam de uma palavra de conforto. Dr. Weaver na área, esse é o canal do seu enfermeiro do amor, e roda a vinheta. Transtornos mentais mais comuns. Vamos falar também como identificar e um pouco sobre como tratar. Então, os transtornos mentais mais comuns são definidos como uma alteração de tipo intelectual, emocional e também comportamental. Ele pode ser identificado como uma alteração de uma pessoa no meio quando ela cresce, no meio em que desenvolve. Então, existem diversos tipos de transtornos mentais que são classificados em tipos, e alguns dos mais comuns, eles incluem aqueles relacionados à ansiedade, depressão, alimentação, olhem lá, personalidade ou movimentos, por exemplo, amigos. Vamos falar sobre ansiedade. O transtorno da ansiedade, ele é muito comum e ele está presente em cerca de 1 a cada 4 pessoas que vão ao médico, então procuram a enfermagem. Eles estão caracterizados por uma sensação de desconforto, uma tensão, um medo, um mau pressentimento, que são muito desagradáveis para aquela pessoa. Então, eles costumam ser provocados pela antecipação de um perigo ou um algo desconhecido. As formas mais comuns de ansiedade geralmente elas são generalizadas. A síndrome do pânico, as outras fobias, elas são muito prejudiciais, tanto para afetar a vida social da pessoa, como muito emocional. Ela provoca os sintomas desconfortáveis, como aquelas palpitações, suor frio, tremores, falta de ar, sensação de sufocamento, formigamento nas mãos e calafrios. E o maior risco de desenvolver depressão são os vícios pelo álcool, drogas ou até medicamentos. É recomendado a realização de psicoterapia com o psicólogo, além de um acompanhamento com o psiquiatra, que geralmente em alguns casos poderá indicar o uso de remédios que aliviam esses sintomas, como os antidepressivos, os ansiolíticos. Só que também é orientada a realização de atividade física, isso é muito importante, porque além disso, isso pode muito ser útil. Esse investimento em métodos naturais ou atividades de lazer, como meditação, dança, yoga, desde que orientados por um médico ou um profissional capacitado. Essas formas de tratar a ansiedade, elas ajudam muito. Depressão. A depressão é definida como um estado de humor deprimido que persiste por mais de 2 semanas. Ela vem com tristeza, perda de interesse, perda do prazer nas atividades. Ela pode ser acompanhada de sinais e sintomas como irritabilidade, insônia, a pessoa não consegue dormir de jeito nenhum, dorme, acorda. Ou então ela tem o excesso de sono, apatia, emagrecimento, ganho de peso, falta de energia, dificuldade para se concentrar e outras coisas. A tristeza, ela está associada à depressão. O que muitos precisam saber é que não é sobre ter alguém para abraçar, beijar e passar um tempo. É sobre ter abrigo. É ter abrigo quando estiver se sentindo só, quando se sentir insuficiente. É sobre encontrar alguém que te faça bem,
que se preocupa com você, sem saber o que vai ganhar em troca. É sobre ter alguém que fique com você em todas as situações e que permaneça com você até o fim te ajudando. Nem que seja para fazer apenas silêncio junto com você. O que fazer para tratar a depressão? Complicado, né? Tem que ter um acompanhamento com o psiquiatra. Ele vai indicar o tratamento de acordo com a gravidade do quadro que a pessoa vai apresentar, com os sintomas apresentados. A principal forma de tratar a depressão é a combinação da psicoterapia com, com psicólogo, né? E o uso de medicamentos como antidepressivos. Isso vai ser prescrito pelo psiquiatra. Venlafaxina, por exemplo. Esquizofrenia. O principal transtorno psicótico, caracterizado como uma síndrome que provoca distúrbios de linguagens, distúrbios de pensamentos, de percepção, atividade social, afeto e vontade. Então, olhem lá, esse transtorno ele é mais comum em jovens no final da adolescência, só que eles podem também surgir em outras idades. Alguns dos seus sinais e sintomas mais comuns são alucinações, alterações de comportamento, agregada a delírios, pensamentos desorganizados, alterações do movimento ou afeto superficial. A esquizofrenia, ela tem como lidar, ela tem como identificar os sintomas. Então, o que fazer nesse caso? É necessário um acompanhamento com o psiquiatra, um acompanhamento psiquiatra, né, psiquiátrico. Ele vai ver os antipsicóticos, ele vai tratar melhor, vai te passar o Lozapina. Só que além disso, e entre outros medicamentos, né? Tem que ter uma orientação da família, uma orientação para a família, um segmento como os outros profissionais, fazendo esse aparato da família, o pessoal da área da saúde, a psicóloga, a terapia ocupacional, nutrição, por exemplo, para que esse tratamento seja completamente eficaz. Tem essa junta de profissionais que vão fazer de tudo para te ajudar. A parte da anorexia nervosa é um dos transtornos alimentares mais comuns e essa se caracteriza pela perda de peso intencional, provocado pela recusa de alimentação, distorção da própria imagem e medo de engordar. Já a bulimia, ela é relativamente frequente e ela consiste em comer grandes quantidades de comida e em seguida ela tenta eliminar as calorias de forma prejudiciais à sua saúde. Como, professor? Como pela indução do vômito, uso dos laxantes, exercícios físicos intensos, onde elas se prejudicam, fazem jejuns exageradamente, porque os distúrbios alimentares são comuns em jovens e têm sido cada vez mais frequentes pela cultura da valorização estética que está dominando o Brasil e o mundo. Apesar da anorexia e da bulimia elas serem os transtornos alimentares mais conhecidos, existem sim outros problemas relacionados a esse tipo de alimentação, a essa alimentação, como a ortorexia, em que tem a preocupação excessiva por comer alimentos saudáveis. Então, olha aqui, os principais transtornos alimentares. Aí me diz o que fazer. Não existe um tratamento simples para a cura desses transtornos alimentares, sendo que é necessário o tratamento psiquiátrico, com um psicólogo, psicológico. O nutricional é primordial. Vão ter alguns medicamentos, costumam ser indicados somente em casos de doenças associadas, como ansiedade ou depressão. Existem grupos de apoio e aconselhamentos que podem ser boas formas de complementar o tratamento e obter bons resultados acima disso tudo. Estresse. O estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é uma parte de uma ansiedade, ele surge após ser exposto a alguma situação traumática, como um assalto, uma ameaça de morte, uma perda de um ente querido. Geralmente a pessoa afetada,
ela revive persistentemente aquele ocorrido, ela lembra muito disso, ela tem recordações, tem sonhos e apresenta intensa ansiedade, sofrimento psicológico devido àquilo. Esse estresse pós-traumático é horrível. Às vezes a pessoa põe uma arma na cabeça da outra, a pessoa apanha. O tratamento é feito com psicoterapia, onde o psicólogo procura ajudar a perceber quais são os eventos que estão provocando aquele medo involuntário naquela pessoa e como eles podem ajudar a liberar as memórias traumáticas desse evento. Só que, no entanto, em alguns casos, olha aí, em alguns casos, eles podem também ser necessário recorrer ao psiquiatra para que seja indicado o uso de medicamentos, como os antidepressivos ou os ansiolíticos. Isso alivia os sintomas. A pessoa tem esse estresse e aí tem que estar fazendo uso de remédios, infelizmente, porque a gente é refém de muitas maldades que existem no mundo. Existe uma pouca conhecida, mas também muito sofrida, somatização. A somatização é um transtorno em que a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas. Olhem aí, é referente a diversos órgãos do corpo, mas que não são explicadas por nenhuma alteração clínica. Sendo que, geralmente, as pessoas que constantemente vão ao médico com muitas dessas queixas, o médico vai, chega, avalia. Então, na avaliação médica e exames físicos e até outros exames, a realização desses exames, nada é detectado, a pessoa está normal, mas ela tem alguma queixa ali. As pessoas com esses transtornos, elas apresentam alterações do humor, além de poderem apresentar impulsividade. Quando, além de sentir a pessoa chegar a simular ou provocar intencionalmente aqueles sintomas, ela vem e fica provocando aqueles sintomas. Então, essa doença passa a ser chamada transtorno factício, ou seja, não tem, ela está simulando aquilo, só tem na cabeça dela. Tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, psicólogo, de forma que a pessoa consiga amenizar aqueles sintomas que estão na cabeça delas. Também pode ter remédios antidepressivos e ansiolíticos, porque às vezes é necessário, em alguns casos, né, a pessoa venha tomar esses remédios e continue fazendo o acompanhamento com o psicólogo. Transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica que provoca oscilações imprevisíveis no humor da pessoa, variando entre depressão, que consiste com a tristeza e desânimo e mania. Aí vem impulsividade, as características excessivamente extrovertidas também entram nessa parte. Porque o transtorno bipolar tem 1 e 2. Transtorno bipolar 1, esse distúrbio apresenta um período de mania que dura no mínimo, olhem lá, no mínimo, entre 7 dias, numa fase de humor deprimido, que se estende a 2 semanas e vários meses, tanto na mania quanto na depressão. Olhem que esses sintomas, eles são intensos e provocam profundas mudanças comportamentais e de conduta na vida dessa pessoa, que podem comprometer não só os relacionamentos familiares, como também os afetivos e os sociais, o desempenho profissional, a sua posição econômica e a segurança dos seus amigos e de pacientes, das pessoas que estão no seu convívio, né? Porque esse quadro ele pode ser grave a ponto de exigir internação hospitalar. Por quê? Por causa dos riscos aumentados, o risco de suicídio, que às vezes tem na sua maioria em sua incidência umas complicações psiquiátricas. Transtorno bipolar 2. Então, há uma alternância entre os episódios de depressão e os de hipomania, que é o estado mais leve de euforia, excitação, otimismo e às vezes até de agressividade. Só que sem prejuízo maior para o comportamento e as atividades do portador. Então, o que fazer nesses casos? O transtorno costuma ser feito com medicamentos estabilizadores de humor, como carbonato de lítio, é um deles,
que deve ser recomendado apenas pelo psiquiatra. Olhem lá. Transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC. Muitas pessoas têm TOC, né? Esse transtorno é provocado por pensamentos obsessivos e compulsivos que prejudicam a atividade diária da pessoa. Elas têm exagero em limpeza, obsessão por lavar as mãos desnecessariamente, impulsividade por acumular objetos, por exemplo. Deixa uma coisa no outro, aí a pessoa mexe e fica doidinho lá. Ei, tu tem toque? É, porque a pessoa já sabe, às vezes diz assim, olha, eu vou só mexer, até comigo mesmo as pessoas brincam, às vezes a pessoa tem toque. Eu deixo uma coisa no lugar, eu quero aquilo ali, aí quando ele desarreda, eu vou lá e põe no lugar de novo. Olha, ele tem toque. O que fazer no tratamento, né? Transtorno obsessivo compulsivo, orientado a procurar o psiquiatra, geralmente vai ter remédios aí envolvidos no meio, né? Clomipramina é um deles, fluoxetina. Ele vai conversar e vai ver a necessidade. Geralmente também se faz terapia cognitiva comportamental. Então, a verdade, falamos no início sobre suicídio, a verdade é que quem se suicida não morre sozinho. Ele mata também seus pais, filhos e parentes próximos. A vida não é tão ruim como parece. Tem pessoas que te amam, que te querem por perto. Dê mais uma chance para a vida. Dê mais uma chance para as pessoas que estão ao seu lado. Existe cura para a dor. Se abra com alguém. Você já superou tantas coisas. Tente mais uma. Você não está sozinho nem sozinha. Procure um profissional que possa te ajudar e vai te dizer que vai ficar tudo bem. Para mim, para você. A dor da alma é algo que muitas vezes não achamos remédios em cápsula. Só podemos achar remédios em abraços apertados e muitas pessoas precisam entender isso. Olhos nos olhos, um cafuné, um colo sem críticas, um ombro amigo. É mais fácil encontrar pessoas dispostas a nos medicar. Medique com amor, carinho e abraço. Eu já ajudei várias pessoas e sei muito bem o que é isso, o que elas sentem. Já sofri na pele pessoas e depressão, e isso aí não é frescura, não. Ansiedade dói, como dói. Dói quando o seu coração acelera a ponto de faltar o ar dos seus pulmões. Quando o seu emocional está descontrolado, mas você tem que aguentar firme para não te acharem louca. Já passaram no meu braço, vão me achar louca. Calma, calma que eu estou aqui. Ter que ficar tentando explicar uma coisa que nem mesmo você entende, aquele sentimento. Dói quando o seu estômago vira do avesso, porque o seu corpo pede por um segundo de paz. Quando você realmente está cansado de sentir todos os dias a mesma coisa, e nem com remédio você se acalma, mas as pessoas não entendem isso e precisam entender. Quando a pele da pessoa arrepia porque sentiu mais uma palpitação no coração, isso é a pessoa depressiva, sente. Quando os pés e as mãos estão gelados, ao mesmo tempo suando. Isso tudo dói quando as memórias de hipótese de coisas ruins vêm na sua mente e você às vezes tem que se controlar para não te chamarem de doido. Quando vem cobranças e mais cobranças de você mesma, tudo é questão de desespero, porque você sente tudo à flor da pele, a pessoa depressiva sente tudo à dor da pele, o coração acelera a ponto de ficar cansado. Até a gengiva da pessoa fica dolorida. Quando a pessoa luta com seu próprio emocional para poder dormir por conta de um ocorrido durante o dia, aconteceu, ela fica pensando aquilo o dia todo. Porque você tenta aliviar balançando as pernas ou simplesmente criando calos nas mãos de tanto tentar aliviar essa tensão. Olha, elas ficam toda alguma forma e fica mexendo. Então dói simplesmente quando você nunca tem descanso. Que o seu corpo da pessoa pede um minuto de paz, mas sempre está em constante cobrança e medo. A ansiedade, amigos, precisamos entender, faz seu corpo todo sentir dores, e por mais que tente explicar o que realmente é essa tal de frescura,
Nunca vou conseguir colocar em palavras o que é ter ansiedade e viver com isso, literalmente, todas as horas da sua vida. Então, mesmo a gente ajudando e vendo de perto tudo isso que falei, é pura verdade. Ainda assim, não sabemos na pele, a não ser que a gente possa passar por isso um dia. E isso é para você que acha que ansiedade e depressão é frescura. Essas frases é para você. No próximo vídeo, vamos falar sobre as fases da gravidez. Então, espero mais uma vez ter contribuído com o seu saber aqui para te darmos uma coisa que ninguém nunca vai poder te tomar: conhecimento. Enfermeiro Iver na área. Mais uma vez espero ter ajudado. Enfermeiro do amor sou eu.